aluno ao mestrando, Fábio Marcelo, um tempo máximo de 20 minutos para você fazer sua apresentação, fim da qual eu vou passar a palavra para os examinadores aqui presentes fazer as suas considerações. Lembre-se, você está defendendo uma dissertação. Você vai argumentar e aí a gente vai ver como é que prefere. Se você responde individualmente a cada examinador, ou se você faz depois por grupo. Talvez seja melhor você responder individualmente. Tá bom? Então, pode começar. Meu nome é Fábio Marcelo, sou servidor da UFOPA, técnico na área da saúde, sou graduado em enfermagem pela Universidade do Estado do Pará, sou pós-graduado na ciência e nefrologia, mestrando do programa de políticas públicas da UFPE e atuo na área da saúde há mais de 20 anos, na saúde pública e na saúde privada, e eu estou na UFOPA desde 2023. O tema da minha dissertação é Saúde e Permanência Universitária da UFOPA, Diagnóstico Epidemiológico, Barreiras de Acesso e Implementação da Dimensão Saúde da Assistência Estudantil. Nesses próximos 20 minutos, eu queria pedir para vocês olharem para a questão da saúde não apenas como uma questão biológica, mas como um fator central de impacto na permanência dos nossos estudantes. E para guiar a minha apresentação, eu a estruturei a partir dos seguintes tópicos. Eu vou apresentar o que foi feito, por que foi feito, como que foi feito, o que eu utilizei para fazer, quais os resultados que eu encontrei. Tá? Então, assim, o objetivo da minha pesquisa foi entender como que a dimensão saúde da assistência estudantil vem sendo implementada dentro da UFOPA. Para isso, eu procurei caracterizar sociodemograficamente os nossos estudantes, avaliando as questões comportamentais, o perfil clínico do nosso estudante, as condições socioeconômicas, para identificar marcadores de vulnerabilidade, mas também procurei analisar como que as condições de vida do estudante estão associadas a agravos da saúde, como doenças crônicas e situações de mal-estar que esse estudante vivencia aqui dentro da nossa universidade. Procurei também examinar as barreiras que dificultam o nosso estudante ter acesso ao sistema de saúde e, por fim, eu procurei propor um modelo organizacional institucional que possa ser implementado para atenção à saúde, fundamentado em evidências científicas, né, dentro desse contexto da implementação de políticas públicas. Então, assim, a gente sabe que a expansão do ensino superior das universidades públicas, ela trouxe, sem dúvida, a democratização do acesso ao ensino superior. A gente não pode negar isso, sobretudo aos públicos em situação de vulnerabilidade, né? No entanto, o grande desafio é garantir a permanência desses estudantes, isso porque esses estudantes vêm com muitas vulnerabilidades, como eu citei, e a trajetória acadêmica e a conclusão da sua formação é o objetivo da garantia da permanência. E essa garantia da permanência ela é feita a partir da Política Nacional de Assistência Estudantil, que é essa grande promotora dessa permanência universitária a partir de várias dimensões. Então ela atua na moradia, ela atua na alimentação, ela atua no transporte, no apoio pedagógico, numa série de dimensões. Dentre essas dimensões, a saúde. Sim, a legislação, a política de assistência estudantil, ela reconhece a saúde como um fator de impacto na permanência dos nossos estudantes. Essa é uma luta histórica. Desde os anos 30, a assistência estudantil ela é uma luta da União Nacional dos Estudantes, da UNE, né, onde ela previa moradia, alimentação no primeiro momento, era vista mais como caridade, uma coisa mais assistencial, passando para a década de 60 com o governo militar, implementando de forma mais profissional, mas ainda muito assistencial, e a partir da redemocratização do Brasil, né, com a Constituição de 88, todo esse contexto de redemocratização do país, a gente vê o FONAPRACE, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Assistência Estudantil e Estudantil, lutando para que a assistência estudantil fosse vista não como assistencial, mas como um direito do aluno, né? Então a gente vê a importância para a permanência dos nossos
estudantes. Mas quando a gente vai ver como que está sendo implementada essa dimensão saúde da assistência estudantil, como eu disse, são múltiplas dimensões, o que a gente verifica é uma implementação muito fragmentada, muito heterogênea entre as instituições federais. E algumas implementam de uma forma mais forte, outras não implementam tanto. E o que a gente vê de modo geral é uma implementação mais do tipo de encaminhar para o hospital, fazer um transporte, ou algumas ações pontuais de promoção de saúde, mas nada dentro das estruturas, com um fluxo assistencial definido, claramente definido, né? E quando a gente vai ler as teorias clássicas da implementação de políticas públicas, o que a literatura diz é que não basta que exista uma política pública no papel, é preciso que ela seja efetivada no nível organizacional. E essa efetivação ela se dá por meio de uma capacidade institucional de estruturar o seu corpo administrativo para que ele possa gerar diretrizes e normativas que vão ser traduzidas em ações operacionais. Aí você pode dizer que uma política pública, de fato, ela está sendo implementada. E quando a gente vê essa questão da implementação, essa dificuldade de implementar nas instituições, a gente tem que reportar para a região amazônica, nosso território. A gente sabe que o nosso território, historicamente, ele vive muitas desigualdades de acesso, de infraestrutura, né, de acesso a serviços públicos, sobretudo serviços de saúde. Basta a gente ver a pesquisa do Instituto Amazon, no ano de 2025, onde mostrou uma pesquisa do Índice de Progresso Social, né, onde mostrou que das 10 cidades com pior índice de progresso estão na região amazônica. É uma pesquisa relacionada à saúde, qualidade de vida, né? Eles verificam vários indicadores: saneamento básico, acesso à educação, acesso à saúde, dentre outras coisas, e a região norte está com as piores cidades dentro desse indicador, o sul está com as melhores cidades dentro desses indicadores, mostrando que a região ela realmente atravessa grandes desigualdades devido às distâncias territoriais, a questão de infraestrutura, logística. Então, essa série de coisas gera desafio que impacta principalmente o nosso aluno vulnerável que entra na universidade e que precisa, portanto, dessas dimensões de apoio para que ele possa percorrer e concluir sua trajetória acadêmica. E a UFOP está inserida nesse contexto amazônico. Ela nasce uma instituição multicamp, né, dentro da Amazônia, enfrentando esses desafios e demandando, portanto, esse suporte para que os estudantes em situação de vulnerabilidade, principalmente, eles possam concluir seus estudos por meio da oferta desses serviços. Então, a universidade ela passa de um papel só educacional para um papel social, à medida em que essas políticas públicas são implementadas com a lei de cotas, o ingresso desses estudantes na universidade. Tá? Então, devido a ter encontrado dificuldade em encontrar literaturas que integrassem o perfil de saúde, as barreiras de acesso e os arranjos institucionais para implementar a dimensão saúde, essa política pública da assistência estudantil dentro da UFOPA, dentro das universidades, é que me gerou esse interesse de fazer essa pesquisa, né? Então, daí eu gerei a seguinte questão de pesquisa: como que se configura a implementação da dimensão saúde da assistência estudantil na UFOPA e quais as implicações isso tem para a implementação da permanência do nosso estudante? Bom, para eu chegar nessa pesquisa, eu estruturei da seguinte forma a minha metodologia. Eu fiz um estudo de métodos mistos, quantitativo e qualitativo, com desenho convergente paralelo. Então, ao mesmo tempo, eu fiz a coleta dos dados quantitativos e qualitativos, mas de forma independente. Na fase quantitativa, eu tive 216 participantes, eu apliquei um questionário estruturado, tá? Onde eu verifiquei o perfil sociodemográfico, eu verifiquei as condições clínicas básicas dos estudantes, os hábitos de vida desses estudantes, tá? Vale dizer que o meu objetivo não era fazer um diagnóstico dos nossos alunos, um diagnóstico clínico fechado, com as alterações que eu possa vir a ter encontrado, mas era para identificar marcadores de risco, né? Isso é muito aplicado em questionários que a Vigitel, né, do Ministério da Saúde faz
um inquérito telefônico para verificar as condições de saúde da população, eles fazem anualmente. Então foi mais nesse sentido. Tá? Eu fiz para análise uma análise descritiva na estatística e também apliquei testes de quadrado de Pearson, testes com correção de artes e teste fixo de ficha também. Eu utilizei, além da regressão de Poisson com variância robusta, também eu utilizei para fazer esses testes. Na fase qualitativa, eu fiz uma entrevista semi-estruturada, tá? Com uma amostra intencional desses estudantes, até a saturação temática. Então, quando as narrativas elas já começaram a ficar repetitivas, eu interrompi, então, esse questionário. A análise que eu utilizei foi uma análise reflexiva temática proposta por Brown e Clark, né? Onde ela é dividida em 6 etapas. Então, familiarização dos dados no primeiro momento, codifiquei esses dados, depois eu construí o tema, fiz a revisão desses temas, defini os eixos, né, as nomeações desses temas e, por fim, gerei o relatório desses temas. Começando a análise dos resultados, o primeiro item que eu verifiquei foi o perfil sociodemográfico dos participantes. Quem são esses participantes que estavam na minha pesquisa? E que a maioria foram do sexo feminino, 56,9%, e o público jovem também, 64,3%. Isso mostra o perfil que está dentro da universidade, majoritariamente de jovens, sexo feminino, né? Embora a gente tenha 35,2% do sexo de adultos. Né? Mas o que me chamou mais atenção foi a questão da renda familiar. Se a gente observar, 51,4% recebe até um salário mínimo e 25% recebem entre 1 a 2 salários mínimos. Se a gente somar esses dois grupos, a gente vai ter mais de 76% dos nossos estudantes recebendo entre 1 a 2 salários mínimos. Isso mostra o perfil de vulnerabilidade do nosso estudante e, portanto, a necessidade que esse estudante tem de políticas públicas de apoio à permanência para que eles continuem sua trajetória na universidade. Já nessa aqui, eu procurei identificar o perfil clínico e epidemiológico dos nossos estudantes, a partir de três dimensões aí. O excesso de peso, 38,4% dos nossos estudantes estavam com excesso de peso, eu calculei o IMC deles. 25,5% dos estudantes relataram doenças crônicas, né? De modo geral, adultos e jovens. E episódios de mal-estar, 59,7%. Quase 60% dos nossos alunos relataram ter tido episódios de mal-estar dentro da universidade. Isso é um número que eu considero muito grande. Todos eu considero preocupante, acende um alerta. O excesso de peso, e quase 40% dos participantes e 25% relatando ter doenças crônicas. Isso mostra que a gente precisa ter na instituição uma política de saúde, de prevenção, de promoção, para a gente melhorar os hábitos de vida dos nossos estudantes, para que eles tenham uma vida saudável, porque em última análise isso acaba impactando na rotina acadêmica, que já é estressante, já é desafiadora, e se eles têm esse perfil, isso acaba prejudicando muito a sua permanência. Eu também procurei verificar as barreiras estruturais de acesso à saúde, né? Onde o estudante relatou ter pelo menos uma barreira ou 2 barreiras de acesso à saúde, né? E o que eu encontrei foi que 88,4% relataram ter pelo menos uma barreira e 66,2% dos estudantes relataram ter 2 ou mais barreiras para procurar um serviço de saúde, né? Aí aqui eu já procurei especificar em mais detalhes o que são essas barreiras. Então, o que eu encontrei? A distância geográfica foi relatada por 76,3% dos estudantes. Disseram que a dificuldade de buscar um serviço de saúde é a distância de onde eles moram para o serviço de saúde. Outra questão que dificulta é o tempo de espera para buscar um atendimento e ser resolvido o problema de saúde deles, mais de 60%, 68,3%. O horário para buscar o serviço de saúde é incompatível, tá? Então eles têm que estar na aula, mas ao mesmo tempo eles têm que ir lá, a gente passa uma manhã, um dia todo para ser atendido, então isso acaba sendo uma barreira, né, para 34%.
E a dificuldade financeira foi apontada por 29,4% dos estudantes como um fator de impacto, como uma barreira para ir buscar acesso à saúde. Isso só mostra que a gente precisa ter uma estrutura, uma estratégia de apoio à saúde que possa contribuir e minorar essa dificuldade dos nossos estudantes. Aqui eu comecei a fazer os cruzamentos entre episódios, as barreiras de acesso e situações de mal-estar. Como eu disse para vocês, quase 60% dos estudantes apresentaram episódios de mal-estar e um índice grande também, barreiras de acesso. Então eu fiz esse cruzamento e nesse cruzamento, estudantes que têm 2 ou mais barreiras de acesso tiveram 62,2% passaram mal dentro da universidade. Então a gente vê que isso pode ter uma associação, né? Porque esse estudante ele adia buscar o serviço de saúde, adia passar para o médico, adia fazer o acompanhamento do seu problema de saúde, e ele está dentro da universidade, situações estressoras, demandas, desafios na rotina acadêmica, e aí ele passa mal dentro da universidade, tem uma convulsão, tem um desmaio, né? Porque ele tem essas barreiras e aí ocasiona essa situação dentro da universidade. Então a gente precisa ter, acredito, uma política de saúde com um fluxo de trabalho, de atendimento, de encaminhamento, de triagem, de acolhimento desse estudante, para que a gente possa ser um ponto de apoio para eles. Aqui eu procurei também fazer uma relação entre os planos de saúde e a renda familiar desse estudante. Então, o que eu encontrei? Que estudantes que recebem entre 1 a 2 salários mínimos, se eu somar esses dois grupos aí e fizer a média, eu vou ter que mais de 90% desses estudantes não têm acesso a planos de saúde e que 29% dos estudantes que recebem 2 salários ou mais relataram ter acesso a plano de saúde. Mais lá na frente vocês vão ver qual o resultado que se tem quando a pessoa tem acesso ou não a plano de saúde. Mas isso mostra o quanto que o nosso estudante é vulnerável, o quanto que o nosso estudante é dependente da rede pública, e a gente sabe que a rede pública está sobrecarregada, ela tem uma burocracia, tem o desafio desse estudante buscar o acesso à saúde. Então a gente precisa também implementar, por esse motivo, uma política de saúde que atenda essa demanda desse estudante vulnerável, principalmente. Bom, aqui com relação às doenças crônicas por faixa etária, eu quis entender como é que está essa questão por faixa etária. Então, na faixa etária dos adultos, eu encontrei que 30%, mais de 30% dos estudantes apresentam doença crônica e 22,3% dos jovens apresentam doença crônica. Do ponto de vista da literatura, a doença crônica ela é esperada, ela é mais prevalente em populações na medida em que a gente vai ficando mais velho. Isso é comum de acontecer. No entanto, o que chama atenção é o público jovem, 22,3% já apresentando doenças crônicas, do tipo diabetes, hipertensão e outras. E isso para nós tem a ver com os hábitos de vida dessa população jovem atualmente e com alterações metabólicas que essa população cada vez mais está apresentando. Isso para nós mostra que a gente precisa ter medidas de promoção, de prevenção, estratégias que ajudem esse estudante para que ele não venha futuramente, na idade adulta, desenvolver adoecimento, ou para que isso seja um fator que atrapalhe a trajetória acadêmica e a conclusão de sua formação por isso. Aqui eu comecei a fazer uma análise dos comportamentos dos estudantes, porque eles falaram em episódio de mal-estar, barreiras de acesso, a presença de doenças crônicas, e aqui eu quis ver a parte dos hábitos de vida, a parte comportamental. Então aqui é em relação à atividade física. Eu apliquei os testes, não houve associação significativa entre os gêneros, de modo geral não houve. No entanto, eu tive 39,8% dos estudantes do sexo feminino se declararam sedentários e 31,2% dos estudantes do sexo masculino se declararam sedentários. Então, existe uma associação na literatura muito forte entre sedentarismo, atividade física e doenças crônicas, né, essa presença. E então a gente precisa ter intervenções por meio de uma política de saúde que
ajude esses estudantes dentro dessa demanda de sedentarismo. Aqui eu analisei a ocorrência de mal-estar segundo a qualidade do sono. Então, o outro estilo de vida do estudante que eu procurei analisar, se tinha alguma relação. Eu não encontrei relação significativa nessa questão do sono e do mal-estar. No entanto, os dois grupos, tanto que disseram que tem um sono inadequado, 58,3%, quanto os alunos que disseram 60% não terem sono inadequado, ambos passaram mal. Esses dois grupos passaram mal, relataram ter passado mal, embora, fazendo os testes estatísticos, não tenha havido uma associação significativa entre um ou outro, mas ambos passaram mal, o que revela essa necessidade de uma política de saúde. Bom, aqui eu já peguei todas essas variáveis que eu mostrei para vocês, né, e associei essas variáveis para ver uma relação com os episódios de mal-estar. Né? Então, eu apliquei o modelo de regressão de Poisson com variância robusta. Tá? E nessa regressão, o que eu encontrei? Do lado esquerdo, vocês vão ver desse gráfico, esse é um forest plot, muito utilizado em meta-análises, né? E do lado esquerdo a gente vê nunca bebeu, então é um fator de proteção, e do lado direito seria um fator de risco, né? Então, o que a gente vê, os estudantes que nunca beberam, aplicando os testes, mostrou que 9% tem menos chance de ter um evento de mal-estar, né? As outras variáveis não houve associação significativa, porém a questão da renda ela teve próxima de uma associação significativa, alunos que recebem até um salário mínimo ou menos, de ter um evento de mal-estar. Então ficou muito próximo. Esse daí, 13% tem a chance de ter um evento de mal-estar e ter uma renda entre um salário mínimo ou menos. Nessa questão das doenças crônicas, eu também procurei fazer esse agrupamento dessas variáveis, né? E encontrei que os estudantes com renda familiar maior do que 2 salários mínimos, eles têm mais diagnóstico de doenças crônicas. E aí a gente pode pensar, como que pode ter um salário maior e ter doença crônica? É contraintuitivo. Mas na verdade é que esse aluno ele tem acesso ao serviço de saúde e, portanto, ele tem acesso ao diagnóstico de doença crônica. O que mostra que o nosso estudante vulnerável, ele não tem acesso, e por não ter acesso, muitas vezes ele é subdiagnosticado. Né? O acesso à renda tem relação direta com o acesso ao diagnóstico, com o acesso ao tratamento. Isso mostra que a gente precisa ter uma política que apoie esse aluno, que acompanhe, né? Que ajude a dar continuidade desse acompanhamento do nosso aluno. Bom, aqui eu já entro na fase qualitativa, né, dos nossos estudantes. Se lá eu mostrei os dados quantitativos, os números, aqui eu vou dar voz para os nossos estudantes. Então, os relatos deles indicam situação de adoecimento físico e sofrimento psíquico, e esse relato ele vai aparecer no outro momento, no outro eixo. Então, esse é o primeiro eixo, adoecimento no contexto universitário. Então, o aluno diz que ele tem sequelas pós-Covid, dores neuropáticas e crise de ansiedade e dificuldade para acompanhar as aulas. Então, a gente vê como que isso o sintoma físico e emocional que impacta para ele acompanhar a aula, para ele ter um rendimento, muitas vezes até desencoraja esse estudante. Então, o outro disse, teve um dia que eu passei mal dentro da universidade e precisei sair da sala de aula. Então, o episódio de mal-estar impactando nesse estudante, e precisamos, então, de uma política de saúde. Barreira de acesso aos serviços de saúde. Então, isso foi mencionado de 14 entre os 17 entrevistados. Teve a maior frequência, né? Então, fui na unidade de saúde, mas disseram que eu não podia ser atendido lá porque não era da área. A gente sabe que as UBS elas trabalham com o conceito de territorialização, onde a pessoa do território, ali do bairro, ele vai ser atendido naquela UBS. Então, o aluno disse que não foi atendido porque não era do território. Tive que comprar um remédio por conta própria porque eu não consegui o atendimento. Então, o aluno tem um problema de saúde, não foi atendido e fez automedicação, comprou remédio por si só. Né? Eu fui procurar atendimento e não consegui. Falaram que eu tinha que esperar ou procurar no outro lugar. Então, essa questão da demora do atendimento
vai de encontro lá às barreiras de acesso, e no posto eles não dão atestado, só receita. Então o aluno precisa trazer, muitas vezes, o atestado para comprovar sua ausência, né, o seu afastamento, e encontra dificuldade de ter acesso a isso. Então são barreiras que acabam impactando no nosso estudante. Comunicação institucional e desconhecimento dos serviços como outro eixo muito apontado, né? 13 dos 17 entrevistaram disseram dificuldade de localizar o serviço de saúde no campus. Então, a gente vê que há uma ausência de clareza nessa questão, né, de divulgação dos serviços. Eu mandei um e-mail e nunca tive retorno. Se foi que o aluno falou, procurou um serviço, mas não teve retorno. Eu não sei exatamente onde fica o atendimento. Então, a localização é onde fica esse atendimento. Saúde e permanência universitária. Então, 16 dos 17 confirmaram o adoecimento e impacto nas frequências de aula, né? A aluna disse que teve que parar por causa da gravidez dela. Ela ficou um tempo afastada e depois retornou. A saúde não é, a gravidez não é uma doença. No entanto, podem acontecer episódios, como eu mesmo atendi alunos que estavam com sangramento. E o docente levou essa aluna para eu atender, para eu acompanhar, fazer o acolhimento, fazer uma triagem, uma avaliação dessa aluna. Então, são situações que podem acontecer numa gestante grávida, né? E isso demanda da instituição uma estratégia para a gente também apoiar essas mulheres que estejam grávidas, né? E aí, na questão dessa fala que foi dita lá inicialmente, essas limitações funcionais geram crise de ansiedade, as dores, né, o mal-estar, e acaba dificultando o acompanhamento desse discente nas aulas. Então, de forma sintética, esses dois achados, quantitativos e qualitativos, eu cheguei à conclusão que houve uma convergência entre os dados quantitativos e os relatos dos estudantes relacionados principalmente às barreiras de acesso, né, o acesso terapêutico, né, principalmente relacionado ao adiamento das consultas, os deslocamentos entre os serviços e a compra direta de medicamentos, né. Então, o segundo ponto é que a saúde estudantil é uma questão institucional. Então, a gente não pode compreender ela só como uma questão clínica e individual, mas ela precisa ser inserida dentro do contexto social desse aluno, da territorialização, né, e desse espaço institucional como um espaço de apoio de saúde para esse estudante. Então, a ausência dessa estrutura para a atenção à saúde no campus limita efetivar a penais plenamente, né? A gente não pode trabalhar só em algumas dimensões e deixar flancos, lacunas em outras dimensões que também acabam impactando nesse nosso estudante. Aqui eu procurei fazer uma estrutura que vai dar origem ao protocolo que eu criei de saúde, que é o produto que eu procurei gerar. Então, o diagnóstico foi feito dentro desses eixos: desigualdade territorial na Amazônia, perfil de vulnerabilidade, os fatores cardiometabólicos, doenças crônicas, episódios de mal-estar e as barreiras de acesso. As evidências empíricas que sustentam, né, esses diagnósticos, as implicações, as respostas institucionais. Então, essa estrutura que vai gerar o meu protocolo. Então, a síntese dos achados e as implicações para a permanência universitária. Então, 38,4% dos nossos estudantes apresentaram excesso de peso, 25,5% doenças crônicas, 59,7%, quase 60% já passaram mal dentro da universidade. Estudantes que recebem mais de 2 salários mínimos têm maior acesso a diagnósticos, né, a fazer acompanhamento de sua saúde. A maioria dos estudantes relatou ter mais de uma barreira de acesso à saúde, né? A barreira de acesso à saúde esteve muito associada aos episódios de mal-estar, né? Os itinerários terapêuticos, a busca por tratamento muito fragmentado, muito difícil, né? E a gente precisa reconhecer essa dimensão saúde da Política Nacional de Assistência Estudantil para os nossos estudantes. 13% dele, 13 dos 17 disseram desconhecer os serviços, né? Assimetria nas normatizações de implementação de políticas, principalmente a política de saúde, né? E a ausência dessa estrutura organizacional e desse apoio.
Então, o nosso produto é um protocolo institucional que eu procurei organizar em fluxos, definindo responsabilidades, articulando a UFOPA com a rede pública, né, a partir de evidências empíricas que eu encontrei. Importante dizer que a limitação desse estudo foi uma amostra por conveniência, tá? Foram dados autorreferidos e também que eu aferi, eu pedi pressão arterial, de glicemia, calculei o IMC, mais outros foram autorreferidos. E impossibilidade de fazer a generalização estatística por conta desse modelo de amostragem. Aqui seria a estrutura do protocolo que eu penso a partir desses achados, que seria ideal, a partir de um núcleo de atenção à saúde vinculado à Pró-Reitoria de Gestão Estudantil, dentro desse contexto de acolhimento, triagem, assistência básica de enfermagem, os encaminhamentos para a rede pública do SUS, e aí a gente fazer atividade de promoção de saúde com campanhas educativas, educação em saúde, orientação de hábitos saudáveis e materiais educativos, estratégia multicampo, atendimento itinerante, né, periodicamente também, teleatendimento, são alternativas que a gente encontra para os campos, porque não tem recursos humanos na área da saúde nos campos, então são essas alternativas que a gente pensa para gerar essas orientações à distância, né, e comunicação junto com o SUS local, monitoramento epidemiológico, coleta sistemática desses indicadores de saúde para fazer o mapeamento e direcionamento desses estudantes e também gerar um fluxo de atendimento de primeiros socorros em situações de emergência dentro da instituição para apoiar os discentes, para apoiar o docente que está com esse aluno e saber o que fazer, né? Então, essa é a estrutura que a gente pensa. Aí aqui é um produto de protocolo de primeiros socorros que eu gerei para ser encaminhado para os campos. Se vocês apontarem o QR Code aqui, vocês vão ver já o protocolo, vocês vão conseguir visualizar ele aí, tá? É de primeiros socorros, então a gente, situações de crise de ansiedade, queimaduras, parada cardiorrespiratória, hipoglicemia, queda de pressão, desmaio. Então o protocolo ele vem trazendo, é um e-book que vem trazendo de forma visual para vocês essa estrutura, esse fluxo de atendimento no caso de situações como essa, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, explicando aqui os fundamentos de cada eixo, tá? Se vocês apontarem, vocês vão, você não está aparecendo, né? Poxa. Vocês apontarem, vocês vão visualizar. Eu estou vendo aqui. Já está olhando. Estão vendo, né? Então, Pegou? chega esse protocolo aí. Beleza, tá, o pessoal pegou aqui. Está validando aqui. Então, gente, essa é a minha apresentação. Eu agradeço pela atenção de vocês e estou disponível para as considerações da pública. Obrigado, Fábio.